Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com você dos versículos 31 ao 33. Está escrito assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, essa passagem é bem conhecida, né? Nós sabemos bem quando Pedro vai tentar repreender Jesus ali, porque eles não queriam ouvir essas verdades de que Jesus precisaria ser preso, ser morto. Eles fixaram os olhos no sofrimento de Jesus, né? Esqueceram de olhar o que Jesus estava falando, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Eles não conseguiam entender essa questão do que Jesus precisava sofrer em nosso favor. E aí Pedro vem, chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Não, isso não vai acontecer não, Senhor. E aí Jesus precisa repreender Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, era aquele tipo de pensamento que Pedro estava tendo ali, era um pensamento que vinha das trevas de Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, muitas vezes quando nós estudamos hoje, no momento em que nós vivemos, debaixo da nova aliança, debaixo de um novo modelo de vida que Cristo Jesus inaugurou para nós através de sua obra completa, consumada, muitas vezes quando nós meditamos nas verdades de Deus para nós começamos a falar como Pedro: não é assim não, não é desse jeito não. E aí muitas vezes o Senhor precisa nos repreender, né, para trás, Satanás. E muitas vezes nós precisamos agir assim, amados. Sabe, eu tenho percebido o quanto é fácil nós nos desviarmos do genuíno evangelho e entrarmos numa estrutura mental de Satanás, numa estrutura mental dessa terra aqui, desse mundo aqui. Aí eu quero compartilhar algumas coisas com você. Amados, a estrutura mental desse mundo aqui é pautada demais na meritocracia. O que é a meritocracia? Eu tenho o mérito para receber algo, então eu faço para merecer algo em troca. Então eu trabalho duro, se eu recebo, se eu ganho é porque eu mereço, eu trabalho duro para isso. Então é muito pautado na meritocracia. Eu estudo para conquistar as coisas, eu trabalho duro para conquistar as coisas. E aí essa mentalidade está entranhada em nós. Então quando nós vamos para o evangelho, muitas vezes nós levamos essa mentalidade conosco. E aí nós achamos, por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu preciso perseverar para ser salvo. E aí, ok, até aí tudo bem, perseverar. Mas perseverar em quê? Aí a pessoa muitos têm entranhado na sua mente essa estrutura mental que não vem de Deus, que não é do reino de Deus. É uma estrutura mental do mundo, das trevas, de Satanás, que é essa questão da meritocracia. Então ele acha que porque ele faz algumas coisas, ele se mantém salvo. Então ele acha assim: não, eu guardo um dia específico, eu me mantenho salvo. Eu jejuo, eu me mantenho salvo. Eu faço isso, eu me mantenho salvo. Eu oro todos os dias, eu me mantenho salvo. Então quando ele erra, né, e é interessante porque normalmente quem tem esse tipo de estrutura não consegue compreender. Eu vou dar essa nomenclatura, é uma nomenclatura humana para que nós possamos entender. Não consegue compreender erros pequenos, só consegue compreender erros grandes. Para Deus não existe isso, pequeno ou grande, pecado pequeno ou grande, mas
as pessoas que têm essa estrutura mental meritocrata só conseguem ver erros grandes. Então elas só conseguem enxergar um adultério, um roubo, um assassinato. Não, eu não roubo, eu não assassino, eu não. Então tá tudo certo comigo. Mas ela não consegue perceber os pecados que ela comete diariamente, né? Uma mentira, uma falsa humildade, coisas que nós sabemos que quase todos fazem diariamente. Aí a pessoa não enxerga isso, porque a mente dela é uma mente meritocrata. Então ela pensa assim, eu não erro. O que eu preciso fazer para me manter salvo, eu faço. Eu estou preparado, por quê? Porque eu jejuo, porque eu guardo um dia, porque eu oro tantas horas por dia, ou tantos minutos por dia, eu leio a minha Bíblia todo dia, eu aquilo. Ou seja, o mérito da salvação está em quem? Na própria pessoa. Essa é a estrutura mental das trevas, que tem aprisionado muitas pessoas. Cristãos, amados, pessoas que se dizem cristãs. Por quê? Porque no reino de Deus não funciona assim, amados. As pessoas acham que realizar boas obras é para conquistar a salvação. A salvação, quem conquistou para nós é Jesus Cristo. Nós somos completamente dependentes de Jesus. E essa estrutura mental de Satanás, essa estrutura meritocrata precisa ir embora. É uma estrutura que produz orgulho, precisa ir embora das nossas vidas. Nós precisamos, quando nós olhamos para nós e estamos com esse tipo de mentalidade, nós precisamos dizer, para trás de mim, Satanás, com esse tipo de pensamento. Porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Amados, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas dizem, Catiane, então a pessoa não vai fazer nada, vai viver de qualquer jeito. Não, amados. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer sobre estrutura mental, sobre intenção, sobre motivação do nosso coração. Ninguém realiza uma boa obra, ninguém ora, ninguém jejua, até quem guarda um dia especial, a palavra fala, se guarda para Deus que você guarda, quem não guarda nenhum dia é para Deus, porque considera iguais todos os dias. Tudo o que nós fazemos, nós precisamos compreender que é mérito de Jesus. Ele efetuou uma obra e obra completa. Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos deu uma nova vida. A vida que agora vivemos é por meio da vida dEle. Cristo é a nossa vida. Nós manifestamos a vida de Cristo. Nós manifestamos a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. E não corremos atrás da salvação. E essa é uma estrutura mental entranhada na mente e no coração de muitos cristãos que precisa ir embora, amados. Nós não fazemos as coisas para nos manter salvos, para conquistar algo de Deus. Amados, nós realizamos as boas obras porque fomos salvos por meio de Cristo Jesus, porque recebemos a vida de Cristo, porque somos completamente dependentes dele, é ele que nos dá poder, é ele que nos capacita, é a vida dele em nós. A palavra fala que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, por quê? Porque a semente divina permanece nele. Isso está lá em 1 João capítulo 4, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Amados, essa estrutura mental meritocrática precisa ir embora das nossas vidas. Nós precisamos dizer, para trás de mim, Satanás, com esses pensamentos. Por quê? Amados, a meritocracia é essa estrutura de pensamento que nós fazemos as coisas na força do nosso braço e então nos mantemos salvos e então conseguimos algo de Deus. É uma estrutura mental que aprisiona os filhos de Deus e nos desvia do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é a vida de Cristo, é a nossa completa dependência de Cristo. Amados, eu não consigo realizar nada sem Jesus Cristo. Se eu oro, é porque Cristo habita em mim. Eu me relaciono com Ele. Se eu guardo um dia, aqui para pessoas que guardam algum dia especial,
Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 14 e 15, nós podemos ler sobre isso. É para o Senhor que você guarda. E quem considera iguais todos os dias, também é para o Senhor que assim o faz. Não pode se vangloriar porque eu guardo um dia, então eu sou salvo, eu mantenho minha salvação. Quem não guarda não está salvo. Sabe, amados? Isso é meritocracia, é uma estrutura mental demoníaca, satânica, que aprisiona as pessoas, que desvia as pessoas do verdadeiro evangelho. Evangelho é graça de Deus, é favor de Deus, é dádiva de Deus. Nós recebemos pela fé. Evangelho não é sobre conquistar as coisas, evangelho é sobre receber todas as coisas de Cristo Jesus. E nós precisamos alimentar essa mente, essa mentalidade que recebe, que se rende, que confia na suficiência de Cristo Jesus. E toda vez que vierem pensamentos ou formas de atitude meritocrata, dizendo que o mérito é nosso, a gente precisa olhar bem firme e dizer assim: para trás de mim, Satanás, você está querendo que eu viva por meio da minha capacidade própria, da justiça própria, e eu não viverei assim. Eu viverei confiando plenamente que Jesus é suficiente para mim. Você entende, amados, que é alimentar um coração rendido, é alimentar uma mentalidade de confiança no Senhor. Quando nós alimentamos esse tipo de mente, esse tipo de coração, a vida do Senhor se manifesta através dos frutos do Espírito, se manifesta através de um comportamento santo, justo, reto. Quando confiamos completamente que a nossa vida é Cristo e que nós vivemos por meio dele. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor efetuou uma obra completa naquela cruz. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos depender de nós mesmos. Obrigada porque nós somos completamente dependentes do Senhor. O Senhor é a videira e nós somos os ramos. A vida vem do Senhor. Pai, eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender isso e alimentar uma mentalidade de completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Não é mérito nosso, é mérito seu. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor se entregou primeiro, o Senhor fez todas as coisas e nos deu como dádiva, como favor, uma nova vida. O Senhor nos deu do seu Espírito. O Senhor fez isso, Pai. Pai, que eu e os meus irmãos possamos compreender isso e alimentar essa mente de completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Quando um estilo de vida meritocrata, quando os pensamentos de justiça própria vierem, Pai, que eu e os meus irmãos possamos falar com autoridade: para trás de mim, Satanás. Você cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Que eu e os meus irmãos possamos alimentar uma mente, um coração completamente rendido a Ti, confiante na suficiência do Senhor, sabendo que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.